Olá, colega médico veterinário e zootecnista, você que se liga no nosso canal do podcast CRMVRJ. Hoje a gente tem mais um episódio com uma das referências na oncologia veterinária no Brasil e no Rio de Janeiro, doutora Carmen Helena Vasconcelos. Doutora Carmen, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vai ao ar o nosso podcast, então eu queria agradecer sua presença aqui conosco, seu tempo corrido, e só está podendo aqui falar um pouquinho para a gente da oncologia veterinária. Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu falei, dependendo da hora que você for assistir. É um prazer estar aqui, uma honra até representar a oncologia veterinária, né? Que está cada dia crescendo mais, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Vamos lá. Aqui, Carmen, tem uma câmera da verdade. A hora que eu fizer uma pergunta meio chave para você, eu pedi para você olhar para essa câmera aqui. Tá? Aquela lente da verdade lá. Carmen, conta um pouquinho da sua trajetória, como foi sua vida acadêmica, onde você se formou. Eu formei na UF, eu brinco que eu formei no século passado. Não vou nem falar aqui, eu acho que é 86. Tá bom. E quando eu formei, desde sempre, assim, eu gosto de cirurgia, sempre gostei. Então eu comecei com clínica geral, né? Na época não tinha especialização ainda, era meio generalista. Então eu fiz clínica geral, mas voltada sempre para cirurgia. Depois eu fiz mestrado lá na UF mesmo, em cirurgia. E aí, quando eu fui para fazer doutorado, eu fui fazer lá na FMVZ, né, na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, e eu fui fazer em cirurgia. E aí a minha orientadora, a professora Júlia Matera, ela queria fazer um trabalho com plástica, com cirurgia reconstrutora. E aí a cirurgia reconstrutora é basicamente para reconstrução pós-retirada de tumor. E aí eu comecei a trabalhar nessa área. E eu comecei a ter que estudar o tumor, que a gente não era só tirar o tumor e jogar fora. Então, acabei, como diz uma amiga minha, que é lá de Pernambuco, a Laurinha, a gente pega o oncovírus e não larga mais. Casa com ele. Casa com o oncovírus. E aí eu entrei para essa área da onco e estou nela até hoje. Que legal. Ficar até lá. E qual é o desafio que você observou desses 30 anos de profissão? Não sei. Um desafio para mim é ser dona, administrar a clínica. Eu não gosto, detesto. Não é minha praia. Mas eu acho que a oncologia é uma área que desafia muito. Porque é uma doença. Não é uma doença, né? Quando a gente fala câncer, são mais de 100 doenças diferentes. E tem um estigma, carrega um peso. Tanto que a palavra onco, ela é do grego, significa fardo. Então, desde aquela época, já era um peso que a pessoa carregava. O paciente, né? Que o paciente carrega. Então, ela é tão estigmatizada que a minha avó, por exemplo, ela não falava o nome. Aquela doença, né? Fulaninha morreu com aquela doença. Meu Deus, fulano está com aquela doença. Com CA. Várias pessoas falam isso. E não é bem assim. Hoje em dia, inclusive, eu acho que mais para frente, até a gente vai falar especificamente disso, existem formas de tratamento. E existem tantas doenças incuráveis que você trata. Você fica curado de diabetes? Não. Você cura seu cachorrinho com hiperadreno, corticismo? Você controla, né? Com remédio. Ele vai morrer de quê? Doença cardíaca. O gato renal. E explicar isso para o proprietário. Eu falo com essa mesma palavra que eu estou falando para você. Carmen. Naturalidade total. Total. Aí eu ainda explico mais ainda, porque muitas vezes, uma vez teve uma cliente, foi muito engraçado, porque eu explico quimioterapia nos detalhes, assim, como que age, quadrante. Onde que ele vai. Não, na célula, que entra explico que é um ciclo celular, onde que o remédio age. Aí uma cliente falou assim para mim, poxa, doutora, eu fiz quimioterapia e o médico não me explicou nada disso. Agora eu sei por que eu tive isso, aquilo. Que legal, tá vendo? É a mania de professor. E você acha que a oncologia veterinária hoje no Brasil evoluiu muito?
Assim, Bastante. Em termos de fármacos? Bastante. Eu tive a sorte, eu sempre falo isso, eu tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, eu diria. Porque na época que eu estava no doutorado, tinham outras pessoas, porque até então a oncologia não era muito trabalhada. Tinha alguns pioneiros, tinha o professor Dalek, né, aquela de Ribeirão, ele era da Unesp de Jaboticabal. E ele tinha feito o doutorado, acho que o doutorado dele, se não me engano, no Colorado, com o Dr. Whitrow, que é o papa, né? Acho que ele até já falecido. O papa da oncologia veterinária. E tinham poucos grupos que trabalhavam com oncologia. E, na época, lá na USP, tinha um grupo que se interessou, tinha estagiárias, e aí organizaram primeiro um COVET, que hoje é o nosso tradicional, né, o nosso evento tradicional da Associação de Onco, e foi em 2005, primeiro Oncovet. 20 anos. 20 anos. A Abrovet, a Associação de Oncologia Veterinária, fez 20 anos ano passado. E nessa época eu estava lá. Então eu tive a oportunidade de participar de tudo isso lá. E a gente ia aprendendo um com o outro. Né? O pessoal tinha pessoas que faziam trabalho na medicina e a gente foi organizando tudo isso. E a gente teve, ano passado, foram uns 20 anos, né? Teve uma nova diretoria. Aí eu sou a diretora social. Então, as festas são contigo. A socialização é comigo mesmo. As festas do congresso, essas coisas assim, pedido de patrocínio. E a associação ela tem um braço até junto com outras associações aqui da América Latina. Então, a gente procura... A gente está evoluindo muita coisa. Na época que eu comecei, lá no início dos anos 2000, eu e todas as pessoas que estavam lá naquela época, né, tem vários colegas lá em São Paulo, principalmente, porque eu acho que começou meio que por lá, e a gente não tinha tomografia, por exemplo. A gente tinha... vamos operar, era assim, abria e deu, não deu. Reza a lenda, Carmen, que o pessoal às vezes levava nos hospitais humanos, né, escondido à noite, né? Levava. Não vou falar o nome do santo, mas levava o cachorro de madrugada. Isso aí. Em um hospital humano que o dono deixava porque ele gostava de cachorro, mas não podia saber. Espalhar. Ninguém podia saber, inclusive nem os clientes. Então, era tipo assim, ele ia na sua casa, pegava o seu cachorro, só faltava enrolar numa capa e botava dentro do carro, levava e trazia depois de volta. Assim, tipo, pegava meia-noite e devolvia 5 da manhã. Era o que tinha, né? E hoje a gente tem ressonância, tem tomografia, tem radioterapia, tem medicações importadas, tem pesquisa. Então, é uma área que está sempre, também não adianta, porque não dá para acomodar. Está sempre evoluindo. E é uma área promissora, Carmen? O colega está se formando agora, que queira trabalhar na área, é uma área promissora, rentavelmente falando? É porque cada dia mais vai ter mais pacientes com câncer, né? Por quê? Fala para além da verdade ali. Para além da verdade. A gente não tem uma estatística no Brasil, né? Números. A estatística nossa, ela é... Agora, talvez, que eles estão fazendo, parece que um cadastro unificado de animais do Brasil todo. Porque a gente não tem ideia nem de quantos cães e gatos tem domiciliados no Brasil. Então, não tem como eu dizer, tem 10 mil novos casos de câncer a cada ano. Como é o INCA, por exemplo, fala para a medicina, né? Então, a gente vai começar a ter números agora. Mas tem uma frase, tipo um mantra lá nos Estados Unidos, que diz que 1 a cada 4 cães e 1 a cada 5 gatos vão ter câncer em uma fase da vida. É bastante coisa? Bastante coisa. É bastante. Então, esses pacientes, cada dia também melhorou muita coisa, assim.
Lá no século passado, quando eu formei, morria muito animal de doença infecciosa. Sinomose, de parvovirose, de leptospirose. Hoje em dia ainda morre? Morre, mas diminuiu. Por quê? Porque tem mais vacina. As pessoas têm o hábito de vacinar. Aí tende os animais a ficarem mais velhos. Se eles tendem a ficarem mais velhos, eles tendem a ter mais doença teoricamente degenerativa. Carmen, agora uma pergunta difícil, acho que vai ser difícil você responder, mas você, pela sua experiência, vai saber. Qual é o momento que o colega tem que poder indicar o serviço da Carmen Helena quando ele se depara diante de um caso? Estou falando isso porque eu me deparei de uma amiga minha que eu encaminhei para ti, esse paciente, porque você é muito capacitada. Então, assim, mas já existe um pouco ainda do colega ter aquela coisa, não, deixa que eu vou resolver e tal, e não passar para o especialista, né? Existe. Infelizmente, né? Existe. O ideal, não puxando a brasa para minha sardinha, mas o ideal é mandar antes de mexer. Sim. O grande problema que eu pego é pegar já serviço mexido, operado, porque não desfazendo de um cirurgião clínico geral, mas a visão do oncologista é diferente. Até de olhar e falar, não, isso aqui está estranho. Eu vou tirar o baço, mas esse outro órgão também está estranho. Então, na medicina, você tem um nódulo na mama, você não vai operar com cirurgião geral. Isso aí. Ou não deveria, né? Uhum. Mas a maioria das vezes não é o que acontece. E a medicina ainda tem um outro lado. Tem um cirurgião para tirar o tumor da mama e outro para reconstruir a mama. A gente não, a gente tem que fazer tudo. Mas o ideal, assim, a fase melhor, porque a maior chance de sucesso é você pegar no início. Às vezes, a demora no diagnóstico atrapalha. Eu pego muitos animais também, às vezes, que trata, principalmente pele, e vai tratando, sem melhorar, meses, a gente já peguei até ano. E não faz uma biópsia. E hoje a sua incidência de tipos de câncer seriam quais, Carmen? Qual que tem mais o carro-chefe lá na sua clínica? Pela estatística, tá? A estatística de frequência da população, isso volto a dizer que é uma estatística importada, que a maioria do que a gente tem é importado, que a gente não tem, nós tentamos começar lá na USP mesmo, com o pessoal da Brovete, um registro de pacientes com câncer nacional. Bacana. Para os veterinários colocarem. Só que questão de verba já é mais complicado, né? Para você manter esse serviço. Mas vai ter um trabalho bem interessante com a Renata Sobral, lá de São Paulo, com câncer de mama. Que ela está montando como se fosse um site para todo mundo colocar os dados lá. Dos tipos, de qual a raça, qual é a idade, e o que come, para a gente tentar ter uma estatística de fator de risco, por exemplo. Carmen, conta com o Conselho do Rio para a gente poder ajudar na divulgação também dessa plataforma. A gente tá, vou até pegar com ela para ver se já está funcionando. Nossa, é super importante. A ideia é juntar as pesquisas, porque a gente trabalha e não acaba ficando fora, né? E isso me faz falta. Eu gosto de estudar, de estar sempre... Porque a oncologia é muito dinâmica. Muda todo dia. Não tem como a gente ficar naquilo que a gente sempre fez. Sempre fez e deu certo, não. Tem que... E tem raças, Carmen, assim, mais predispostas, e sexo, fêmeas tem mais? Tem. A fêmea, obviamente, tem muito mais tumor de mama, né? A incidência, como eu estava falando, a importada, ela vem, em primeiro lugar, em frequência, estão os tumores de pele, cutâneos. É mesmo? Os tumores cutâneos porque quando você fala tumor cutâneo, você engloba tudo. Mastocitoma, plasmocitoma, carcinomas, hemangiosarcoma, e por aí vai. Você tem uma gama enorme de tumores cutâneos. No cão, tá? A gente está falando de cão. Em segundo, de mama. Quando você bota só a fêmea, a mama vem primeiro. Uhum. Em terceiro, testículo de cão. Acredite se quiser. Olha só.
Que todo mundo fala... Porque, por que as pessoas não veem quase? Comigo, todo animal que eu castro, no mínimo eu abro o testículo para olhar dentro. Mesmo sendo novinho, mesmo sendo só uma castração eletiva, eu sempre abro para olhar, para ver se tem nódulo macroscópico. O ideal, o certo, que até uma médica, a cliente minha falou outro dia, é mandar para biópsia tudo que você tira. Ser um protocolo... Da mesma forma, você não sabe a incidência de neoplasia de ovário, porque o pessoal castra e joga fora. Vou castrar, joga fora. Eu olho todos os ovários também. Se eu olhar e falar, esse está esquisito, eu já mando direto. E já achei vários carcinomas de ovário. Com piometra. E no testículo é sertolioma mesmo? Os dois. Os dois. Sertoli é muito raro você ter um tumor maligno no testículo. Em humano, a incidência de maligno é muito maior. Olha só. Do que no cão. No cão, a próstata do cão, a incidência de câncer de próstata do cão é muito mais baixa do que a do homem. Para a sorte deles. Também. E no gato, o gato está em primeiro ainda as linfomatopoéticas, por conta da FeLV, né? Então, como a gente ainda tem uma incidência de FeLV muito alta, eles têm muito tumor hematopoético. Aí, em segundo, vem a pele, e terceiro vem o testículo, não, o mama da gata. E em quarto, por incrível que pareça, estão os tumores de cavidade oral. Totalmente preveníveis. Que a gente não previne. Quase 100% prevenível. 100% não existe, né? Mas reduz bastante a incidência. Dá uma dica então pra gente aí, como prevenir? Limpar tártaro. Tá vendo, gente? E tártaro... não é... qual é a coisa da verdade? Aquela lá. Não é limpar com pozinho, nem chobafinho, nem coisa nenhuma. É limpeza cirúrgica. Porque a limpeza externa, ela tem que ser feita, mas é igual a gente, você escova o dente todo dia e vai no dentista mesmo assim. Forma tártaro. Alguém em sã consciência vai deixar de escovar o dente para comer pó? E vai resolver? Engraçado que passa uma verdade absoluta entre os clientes, né? Essa questão do pozinho. E eu vejo muitos colegas deixarem, mas ele já é velho. Eu vou anestesiar ele para limpar, só tirar isso. As bactérias da placa bacteriana, da placa dentária, elas produzem citocina inflamatória a rodo. Faz a festa ali. E essa citocina inflamatória, ela é carcinogênica. Ela aumenta... O câncer, ele gosta de inflamação. Então, todos os fatores que são pró-inflamatórios, eles predispõem ao câncer. Por isso que a gente tem fumo, lesão de cavidade oral, fumo, álcool e por aí vai. E a doença periodontal, ela está implicada em um aumento de incidência de câncer também humano. Coloração de Até câncer de mama, de próstata, tem aumento de incidência também. Coloração de gengiva tem incidência também, Carmen? Uma curiosidade minha, pessoal. Coloração, os pacientes que têm mais pigmentação, é óbvio que ele tem mais risco de ter melanoma. E o melanoma, ele é o principal neoplasia de cavidade oral do cão, né? Do gato é carcinoma. Cóclea, então, né? Chow-chow também, que tem língua escura. Agora, hoje em dia, tem 2 neoplasias que eu tenho visto aumentar absurdamente de incidência: linfoma cutâneo, principalmente o linfoma multicêntrico e outras formas de linfoma, e carcinoma de bexiga. Muito. Olha só. Carcinoma de bexiga está aumentando muito. Tanto que no próximo Oncovet, que vai ser agora em maio, em Florianópolis, a gente está tentando trazer pessoal que faz pesquisa com carcinoma de bexiga lá fora, nos Estados Unidos. Não sei se a professora vai poder, mas a gente vai substituir. Uma dos temas que a gente vai colocar lá é esse, porque todo mundo está percebendo uma incidência muito maior. Carmen, o linfoma multicêntrico, eu peguei um caso recentemente agora de um labrador novo, 5 anos, 6 anos, fêmea,
e que passei por um colega que ela não podia trazer no Rio, senão levaria na sua clínica, levou em Niterói mesmo, e aí esse animal veio a óbito muito rápido. Foi uma coisa, do momento que diagnosticou, o animal veio comigo fazer exame de rotina normal, tudo perfeito, do nada, assim, não é do nada, né? Mas assim, de repente diagnosticou um linfomazinho. Passa pra gente, pros colegas aqui que estão, principalmente os mais novos, quando suspeitar de um linfoma? O linfoma multicêntrico, ele o primeiro sinal dele é aumento de gânglio, né? Sim. Tanto do pescoço, são a princípios aparentes. O mais comum que as pessoas observam com mais frequência é o do pescoço. Sim. Que até o próprio dono percebe quando passa mal. E aí começa o problema. O do pescoço, ele não é o ideal para fazer exame, porque ele tem muita influência, é muito reativo. Então, se ele tiver uma lesão na boca, ele pode ter um aumento do pescoço sem ser neoplásico. E aí o problema começa que muitas vezes se trata e toma um corticoide, aí diminui. Aí quando ele volta, ele já volta mais resistente. Então, o ideal, aumentou, já faz a citologia de cara, para ver se é ou não. Se ficar na dúvida, aí até já encaminha logo. Porque no paciente jovem, ele é mais agressivo. Ele tende a ser mais agressivo. Então, algumas raças são predispostas. O linfoma, ele é meio democrático. De A5, né? Pega vira-lata, pega todas as raças. Mas algumas raças, assim, Golden, é uma raça, assim, muito predisposta. Boxer, hoje em dia a gente já não tem tanto boxer, né? Mas eu acho que o Golden e o Labrador estão pegando o lugar. E eu pego muito mastocitoma e Bulldog francês, é muito comum. Bulldog francês, Pug e Staffordshire, e masto. É muito comum. O mastocitoma também, às vezes, lesões pequenas passam também muito despercebidas. Eu tive uma cliente que ela foi, acho que em 5 veterinários, todo mundo falava que não era nada, não era nada, não era nada, e ela queria fazer o exame, tanto que ela veio em mim, eu fiz a citologia, era mastocitoma, e ela tirou, era uma coisica de nada. Mas era. E ela estava indo atrás. E aí, nesse caso, Carmen, só a remoção cirúrgica resolve ou você entra com fármaco também? Não, nesse caso, o dela era de baixo grau e era bem pequeno. Então, feito com margem, é só a remoção cirúrgica. Só que tem que ficar de olho, porque um animal jovem que teve mastocitoma muito cedo, a tendência é que pode lá na frente ele apresentar de novo. Entendi. E os fatores de risco, Carmen, o que você observa hoje em dia, assim, consanguinidade, existe algum estudo, algum trabalho? Então, a parte genética, a gente sabe que existe, porque a gente sabe que existe em humano. Só que a gente não tem. Você pega os nossos cachorros, uma coisa que eu acho que o Golden do Brasil, ele não é igual ao Golden dos Estados Unidos nem da Inglaterra, geneticamente falando. E nem ambientalmente falando. Sim. Se adaptou aqui, né? Pois é. Então, a gente não pode puxar a estatística lá de fora e achar que vai ser igual aqui. Esse é o grande problema. Verdade. Que a gente tem. Verdade. Porque a genética é totalmente diferente. A gente dificilmente você tem como um país de mestiço, de latinos, como dizem por aí, né? De imigrantes, que não são raça pura, é muito difícil você ter mesmo um animal de canil que não tem um negocinho lá meio de fora. A não ser que seja um animal que você traz de fora. Mas as incidências, as tendências, e eu costumo lidar com câncer como uma doença individual. Porque é uma mutação, por mais que sejam linfomas que vêm de muito... O que predispõe a linfoma? Poluição ambiental está na frente. Em humano, fumo, cigarro. Tá? Poluição de ambiente, tinta, solvente, fumaça de escapamento, fumaça de gasolina. Tanto que tem um trabalho bem interessante de uma das meninas lá do grupo, lá do pessoal de São Paulo, que ela está morando no Porto, em Portugal. E ela fez um levantamento, ela mapeou os casos de linfoma e achou próximo, por exemplo, de uma região que tem fábrica.
agrotóxico, inseticida. Eu acho que se tem uma coisa que vai cobrar o preço, que já está cobrando, esses tumores de bexiga, eu não sei não, se não tem a ver com isso. São os inseticidas que a gente tem que usar agora. Que lá no século passado, você usava remédio para pulga, para carrapato, quando o cachorro tinha pulga ou tinha carrapato. Agora você tem que usar para prevenir. Porque se você não usar, ele pega doença Ehrlichia, pega babésia, pega leishmania, pega não sei o quê, e aí você é obrigado a usar inseticida. Perfeito. Esse inseticida vai cobrar o preço dele. Tá? O agrotóxico, as pessoas falam que a culpa sempre é da ração. A minha sala de espera é um fórum de debate entre os clientes, porque um fica falando para o outro e um compara o câncer de um com o câncer de outro. E todo mundo quase tem essa ideia, e muitos veterinários também têm, de que a culpa é da ração. A ração que causa isso. A culpa não é da ração só. Primeiro que a doença ela é multifatorial, é muito difícil você imputar a culpa de uma única coisa. Se fosse assim, quantas pessoas... o cigarro causa câncer? A gente sabe que sim, foi o primeiro carcinógeno comprovado na literatura médica e até hoje todo mundo sabe que causa. Mas todo mundo conhece alguém que fuma a vida toda e morre de velho, caquético, sem câncer. Isso aí. Então, existem outros fatores também. Óbvio que você não vai abusar dos fatores de risco. Tá? Mas a ração sozinha, ela não é uma vilã. Agora, é óbvio, a ração, ela tem soja. A soja tem agrotóxico. O cachorro come soja todo dia. É diferente da gente, que come de vez em quando. A gente come milho de vez em quando. Mas hoje em dia, se você pegar, existem pesquisas que conseguem achar glifosato, que inclusive é proibido no mundo todo, só aqui no Brasil que usa, em pão de forma. Resíduo. Então, hoje em dia está difícil a gente fugir. É falar, então eu vou dar só comida. Mas a comida desbalanceada também é um fator de risco. A obesidade é um fator de risco de câncer. Isso aí. Mesmo tanto para a gente quanto para animal. Né, sem ser gordofóbica, mas a medicina é a medicina. A gordura produz citocina pró-inflamatória. A gordura é pró-inflamatória. Por isso que as pessoas obesas tinham mais risco de morrer de Covid. Porque ela é pró-inflamatória. Então, óbvio, a comida ela tem um papel importante. Mas esse papel não é só você é contra a ração? Não, sou a favor da ração, sou a favor da comida. Para cada paciente, vai se dar melhor com um dos dois. Para cada estilo de vida. Eu sempre falo que se tivesse ração de gente, eu comia. Porque eu não tenho tempo de ficar pensando qual comida que eu vou fazer balanceada para mim todos os dias. Se eu pudesse pegar aquilo ali, comi, estou alimentada. Agora eu vou comer uma pizza só porque eu estou com o olho gordo, vontade de aumentar um pouquinho a gordura abdominal antes de fazer. Tem que fazer exercício, que eu também não gosto muito não, tá? Mas é necessário. Apaga essa parte. E como você consegue controlar, Carmen, sua vida de empresária, dona de clínica, mulher? Conta pra gente como é a sua rotina no dia a dia. Como que é? Olha, eu sou uma pessoa um pouco workaholic, talvez. É. Mas eu dou conta, assim, eu não me estresso muito com as coisas. Eu acho que eu sou uma pessoa zen demais. Então, eu consigo conciliar. Às vezes não dá, às vezes eu deixo um furo aqui, um furo ali, mas eu tento consertar. O perfil de clientela mudou, Carmen? De quando você se formou até hoje? O grau de exigência, o grau de hoje em conhecimento? Sim. As duas coisas. O conhecimento, o grau de exigência é que hoje muitos... O cão e o gato, eles não são mais animais, não é mais aquele cachorro que ficava no quintal comendo o resto de comida, morreu aquele cachorro, coitado, enterra e pega outro. Não é assim. Existe ainda, tem, mas é minoria. Hoje eles são partes da família. Muitos casais não têm filhos e tem cachorro, tem gato. Muita gente mora sozinha e tem cachorro, tem gato. É verdade. Então, esse nível de proximidade é para o bem e para o mal também.
E a informação também é para o bem e para o mal. Da mesma forma que eu tenho clientes que vêm comigo e já leu artigo na internet, que até me trazem artigo. Teve um caso interessante que foi um cão que veio para mim com uma suspeita de neoplasia e ele tinha, na verdade, uma pitiose. Olha só. Que é um fungo. E nem eu sabia, assim, eu me lembrava vagamente de pitiose que eu tinha lido na aula de cavalo. E aí o próprio dono trouxe depois para mim artigo e a gente estudou junto até o casal, né? Ele nem era, acho que ele era militar, não tinha nem nada a ver. O cão vivia numa fazenda, tomava banho de lago, onde tinha tal alga. E a alga penetrou na pele por uma ferida qualquer e fez uma massa imensa. E aí eu fui pesquisar, descobri até um artigo que era de um amigo meu, por coincidência, lá de Mossoró, e ele tinha descrito o caso. O próprio dono conseguiu comprar a vacina Pitium, né, que é fabricada não é na Fiocruz, é fora do Rio. Ele comprou a vacina para a gente aplicar no cão e foi até interessante. Tem alguns casos que são assim. Só que na internet hoje em dia tem muita informação ruim. Então vem o outro lado também. Uhum. Eu vi na internet que trataram o linfoma só com a comida. Isso deu um chabu danado. Você danado. A gente tem um quadro aqui, Mitos e Verdades, vamos linkar isso aí que você falou com algumas perguntas que os colegas e a população geral mandou lá para o conselho. O câncer em si, todo câncer é maligno? Perguntas que chegaram para a gente lá no nosso direct. Na verdade, você tem que ver o que usa da palavra, né? Isso aí. Câncer, geralmente, a palavra é restrita para a doença maligna. Porque o termo técnico certo, correto, é neoplasia. É um crescimento anormal. Isso aí. Esse crescimento anormal, ele é uma mutação celular. Então, a célula, para ela adquirir a característica neoplásica, ela tem que passar por várias mutações, nem é uma só. Então, elas vão se modificando até adquirir essa característica. Eu li uma coisa muito interessante num livro de um oncologista humano até, chama O Imperador de Todos os Males. Eu sempre recomendo todo mundo a ler. Ele é um oncologista, ele é indiano, mas ele trabalha nos Estados Unidos. E ele conta nesse livro que ele chama de biografia do câncer. Ele não fala que ele diz que ele começou a escrever, ele viu que não era uma doença, uma entidade. Era como se fosse um ser vivo. Eu brinco que é um parasita, um alien. E ele diz que é uma versão distorcida do seu próprio eu. Porque é a sua própria célula que modifica. Sim. Por isso que é uma doença do indivíduo. Não é uma doença igual para todo mundo. Coletiva, né? Não é igual para todo mundo. Por mais que vários animais vão ter linfoma, mas o linfoma nunca é igual. Isso que é gostoso também para a gente como médico, né? Ter esse desafio, né, cara? O desafio é você ter a doença, você saber tratar cada paciente como único. Isso aí. E outra coisa também que eu sempre falo é que nem todo tumor é câncer. Porque tumor também é outra palavra. O tumor é um crescimento acima da superfície. Então, se você tem um hematoma, é um tumor. Um otematoma, por exemplo. Se você tem um abscesso, ele é um tumor também. E nem todo câncer é um tumor. Porque você pode ter uma ferida, um carcinoma em placa, por exemplo, ou um linfoma cutâneo, que faz placas, e não é massa, não é nódulo, não é nada. É uma ferida. E é um câncer. É um câncer. Então, nem todo tumor é câncer, nem todo câncer é um tumor. Também. Vai entrar no corte esse seu pedaço aí. Outra pergunta que chegou aqui pra gente também, se cães e gatos idosos, eles são os mais suscetíveis que os cães mais novos, faixa etária independe, de uma forma geral, né? Olha, você tem no idoso, o mesmo, que o câncer ele tem um componente que ele é genético.
E ele tem um componente que ele é ambiental. Então, um componente genético, você não tem muito como mexer, por enquanto. Aham. Agora, tanto que é o paciente que vai ter o câncer jovem. Às vezes você tem cachorro com 1 ano que já tem câncer. Já peguei vários, de vários tipos. Até osteosarcoma, por exemplo. E você tem um componente que é o componente ambiental, então, que é a exposição ao carcinógeno. Então, aquele paciente, aquele gato que fica branco toda a vida tomando sol, sendo exposto à radiação solar, é igual a pessoa que fica o tempo todo no sol e vai ter carcinoma idosa. Porque essa radiação, por exemplo, o dano solar, ele é acumulativo. Então, com o tempo, ele tem mais chance de ter o carcinoma. O gato que tem carcinoma, por exemplo, muito jovem, você pode ver que ele tem algum fator agravante, geralmente felve ou FIV. Então, o câncer do jovem, ele tem um componente genético mais forte. No idoso, ele tem um componente ambiental mais forte, a exposição, porque ele está mais tempo exposto ao carcinógeno. O envelhecimento celular, né? O envelhecimento celular, o envelhecimento do sistema imunológico, porque ele vai perdendo a condição de controle do crescimento errado, porque todos os dias a gente faz célula errada. Sim. Mas nem toda consegue sobreviver. Nem toda consegue sobreviver e virar um crescimento neoplásico. Aham. E esse sistema imunológico, ele vai ficando velho também, no idoso. Por isso que o idoso também tem tendência a ter infecção mais grave. Então, com o tempo, ele tende... Agora, uma coisa que a gente observa é que no idoso, muitas vezes a doença tende a ser mais branda. Porque como ela demora mais para acontecer, ela tende a ser menos agressiva. A maioria. Né? A gente nunca pode tratar... O câncer, nada é impossível para ele. Eu costumo falar que ele, às vezes, dá o jeito dele. E dá uma pernada na gente. Então, baseado nisso aí... Esse é um outro desafio que a gente tem que ter também. Porque a gente tem que ver, que eu sempre falo isso, morrer não é derrota. Isso aí. Porque derrota é você não fazer o que tem que ser feito da forma melhor que possa ser feito. Que é o que eu procuro fazer sempre. Perfeito. E aquele paciente, ele tem que vir enquanto ele estiver bem, enquanto ele estiver vivo, ele tem que ter qualidade de vida. Quando ele não puder mais ter isso, aí eu acho que realmente aí já não adianta mais. Legal, legal. A sua sinceridade tratar. Para com o cliente, né? Não, mas relação aberta, eu acho que... Não, e a minha obrigação, é óbvio que eu tenho que agradar o cliente, porque é ele quem me paga. Sim. Mas a minha obrigação é com o paciente. Meu juramento é com o paciente. Perfeito, perfeito. Eu não posso fazer o que eu achar que não quer, que está errado, só porque o cliente quer. Não dá. Eu não faço. Por ser referência no Brasil. Eu sou meio chata, às vezes, com os clientes. Óbvio que a gente faz concessões, porque um dos desafios é a gente lidar com a família. Porque a família fica doente junto. Sim. E você se envolve, Carmen? De forma direta ou indireta com esse contexto social também? Eu gosto. Você procura sempre. Se afastar? Mas eu sou uma pessoa muito pragmática. Às vezes acham até que eu sou fria demais. Mas eu sei, eu tenho muita consciência assim, do que eu faço. O que me arrasa, por exemplo, é errar. Então, obviamente que todo mundo faz julgamento errado. Sim. Né? Às vezes escolhe operar numa hora que não era para operar. Conta então pra gente dizer um quadro. Escolhe um tratamento que talvez não fosse o melhor. Isso já acontece. Todo mundo vai acontecer. É do jogo. Mas a minha cobrança é, não, peraí. Não, na próxima eu não faço mais. Mas eu vou pegar esse link seu, mas só para não perder o time. O mero fato de você tratar e, obviamente, um dia a doença dá o jeito dela, como eu sempre falo, não é errar.
né? Isso faz parte da vida de todos nós. Eu sempre falo, às vezes, para os clientes. Uma vez um cliente falou assim para mim: nossa, doutora, só a senhora mesmo me fazer rir. Eu vim aqui falar uma coisa assim triste e sair daqui rindo. Eu falei: não, é porque eu lido com a coisa assim. Eu sempre falo: o barqueiro vai me levar. Eu procuro ser amiga dele porque eu quero ir igual o Leonardo DiCaprio lá na frente, assim. Senão ele me bota no porão e vai me levar do mesmo jeito. Então eu procuro ser amiga dele. Quando ele vem, eu falo: hoje não, passa amanhã. Legal, legal. Passa amanhã. Como dizia a Arya Stark, hoje não. Hoje não. Carmen, protetor solar em cães e gatos, usa-se ou não? Usa. O paciente Recomenda? de risco usa. O cachorrinho branco, com focinho branco, sem pelo, aquele focinho bem rosinha, porque é difícil você tirar eles do sol, né? O gato é mais difícil, porque o gato vai lamber, né? Mas você pode passar na orelha. Nessas farmácias de manipulação veterinária você tem veterinário. O ideal é usar o veterinário. Você pode usar um bloqueador daqueles também, igual de surfista, tipo pasta d'água, aquelas coisas também dá para usar. Mas vale usar sim, porque cães brancos têm muita incidência de carcinoma, bastante. E eles têm numa área que é diferente, que é na barriga, né? Porque geralmente o que acontece? O gato, ele toma sol como? Ele fica lá, aí pega sol na orelha, pega sol no nariz, pega sol na boca. O cachorro vai lá para fora, no quintal, e deita como? De barriga para cima. E aí o sol vem para a barriga. Então, ali tem que passar. O ideal é passar o de criança, mas de preferência um que não tenha muito cheiro. Ou então esses de manipulação mesmo. Você pode mandar fazer em farmácia. Todas essas farmácias veterinárias fazem. Fazem, né? Legal. Todas elas fazem. Carmen, você é uma pessoa que tem muita experiência, né? Então, assim, a gente vai tentar sugar um pouquinho de você. Você é espelho para muita gente. Conta pra gente um caso que você se vangloria de ter conseguido resolver. Em outro caso que você fala assim: como que eu não pensei que pudesse ter sido esse diagnóstico aqui e retardou um pouco, não que tenha sido falha, mas assim, hoje com a sua experiência, maturidade, falaria: poxa, eu não teria feito daquela forma. Porque muitos colegas hoje se autopunem, falam que, poxa, eu errei, aí abandona a clínica e vai embora, abandona o plantão, chora. Assim, olha, eu vou te falar, eu não lembro assim nenhum caso específico, mas eu lembro de casos, por exemplo, que eu operei pacientes que estavam fadados ao erro, por exemplo. Principalmente não ia dar certo. Principalmente vindo de outros colegas. Não necessariamente. Assim, pacientes que já não estavam, que talvez ele vivesse mais se eu não tivesse operado. Isso. Esse é o time. Então, isso daí eu acho que... Assim, eu não me lembro de nenhum específico, mas já aconteceu. Óbvio que existem casos que isso é combinado com o dono. Que ele sabe que vai ser uma tentativa. Isso aí. Aí, ok. Mas casos, por exemplo, que eu não esperava que fosse acontecer. Eu acho que eu vi um trabalho interessante também, foi um colega nosso, até num dos nossos oncovetes, que deram um desafio grande para ele, que era fazer uma palestra: esse tumor é inoperável, por quê? E aí ele mostrou um trabalho bem interessante, que foi feito com residentes em humano, mostrando o percentual de erro médico dos residentes, por exemplo, que quanto mais novo, mais erro cometia. Mas foi não por erro técnico da cirurgia, mas por erro de julgo. Perfeito. Porque a gente, quando é mais nova, acha que pode resolver tudo. Quando a gente vai ficando velha, a gente vai querendo não botar a mão em cumbuca. Por isso, pessoal, ouve a voz da experiência aqui. O pessoal mais novo que acha que já sabe tudo, recém-formado, acha que já vai metendo a mão em tudo, né, Carmen? Tipo isso. Nunca fiz essa cirurgia, aí vou fazer. Eu nunca tive vergonha de chegar e falar: olha, eu não sei fazer isso, vou chamar fulano para me ajudar. Isso aí. Esse tipo de cirurgia eu não faço bem. Eu passo para outro que faz. Eu não tenho problema com isso, assim.
Não acredito isso em vergonha nenhuma. Perfeito. Então, eu acho que esse é um grande problema para mim, de não conseguir... Hoje em dia eu faço menos, porque, como eu falei, hoje em dia a gente tem mais recurso, tem tomografia, né? Tem outras probabilidades. Mas a gente mais nova realmente tem esse negócio, acha que vai resolver a vida do mundo. E não é por aí. E qual caso que hoje você fala assim, nossa, que caso... Nada, esse não estava no roteiro. Não estava no roteiro não, gente. Não botei na cabeça, gente. São muitos. Um quadro que, assim, se dava como perdido, que o animal se recuperou super bem, que você fala assim, poxa, que trabalho perfeito. Aquele reconhecimento pessoal que você tem de um bom trabalho executado. Você lembra de algum caso? Difícil lembrar de um específico, assim. Tem muitos... Um tumor teoricamente inoperável que você operou e teve sucesso? Tem... Muitas vezes tumores de fígado, às vezes, que parece que não dá para tirar e a gente vai e faz. Teve um paciente, esse foi meio tragicômico, agora eu até acho graça, mas na hora eu não achei, não. Que era um paciente que era um pastor daquele branco canadense, e ele tinha um plasmocitoma renal e tinha que tirar o rim. Olha, eu vou te falar, esse eu perdi a estribeira. Até minha anestesista, falou que nunca me viu tremer. Esse eu balancei, porque ele sangrava e eu não conseguia acessar porque ele é muito alto. Eu tive que abrir a lateral dele para conseguir chegar lá nele e tirar. Hoje em dia eu não abriria mais pelo abdômen, eu abriria pela lateral, por exemplo. Entendi. De cara. Eu vou te falar, eu botava compressa, jogava no chão e era sangue. Assim eu falei, vai morrer. E ele ficou ótimo. Passou 3 anos depois, o dono mandou uma fotinha, olha, fulaninho, como é que tá? 3 anos depois. Logicamente, né, Carmen, que a gente vive... Esse na hora, eu vou te falar que na hora deu uma balançada. Deu um baque, falei, né? Não, agora vai. A estagiária, coitada, estava me auxiliando, estava branca. Ela estava mais branca que o cachorro. Mas você falou do reconhecimento, a gente não tem que esperar reconhecimento do cliente, mas quando vem é gostoso, né? Sim, com certeza. Mas eu vou te falar que a maioria deles reconhece o esforço e o acompanhamento. De estar junto ali na hora boa e na hora ruim. É isso aí. Faz toda a diferença, né? Na hora que tem que partir também. Eu acho que a maioria deles, principalmente quem lida com onco, óbvio que a gente vai perder os pacientes. Mais do que quem faz dermatologia. É isso aí, é isso aí. Tem gente que fala para mim assim, como que você gosta disso? É tão triste. Eu falei assim, eu não sei. Como eu falei, eu sou pragmática, assim. Triste para mim não é morrer, triste é viver mal. Aproveitando seu pragmatismo, como que o colega hoje ele pode lidar melhor com a notícia do óbito para o cliente? Você tem uma dica que a gente pode falar? Olha, eu Fala acho sempre a verdade, difícil, né? Eu acho, assim, verdade É. Inclusive, quando eu fiz alguma coisa, quando aconteceu, deu errado alguma coisa, eu sempre cheguei pro cliente e falei, olha, fiz isso. Fiz errado. Não deveria ter feito isso. E aconteceu. Não adianta você querer esconder. Eu pelo menos, sou assim. Eu não minto. E eu acho que o grande problema é que eu acho que isso é muito individual. Acho que se você souber lidar com a finitude da vida, porque Faz aqui sentido. tudo tem fim. Infelizmente, eu sempre falo, minha passagem, quando a gente vem, a passagem é de ida e volta. Ela está comprada, só não está com o dia marcado. Ou está e a gente não sabe. Que é a pior coisa para mim também, o cliente chegar e falar, doutora, vai viver quanto tempo? Eu falei, eu não sei nem quanto tempo vivo eu. A gente não sabe. Você sabe lá, você vai pegar um avião desse aí que cai toda hora? Ou que vai acontecer de pegar uma bala perdida no ônibus? Então não tem, assim, eu costumo lidar desse jeito. E o meu grande ponto é esse, para mim, lidar com a morte não é o problema. O problema é que tem que lidar com a vida. Então, o paciente, para mim, é prioridade. Ele tem que estar bem.
Quando chega a hora dele não tá bem mais, eu falei, o que é a vida para um cão? Eu não quero ficar presa numa cama. Perfeito. Mas isso sou eu, óbvio, que existem pessoas que querem, mas eu não quero. O dia que eu não puder mais sair para ver o mundo, eu desisto. Não quero mais. Eu prefiro ir para o outro lado para ver o que tem lá. Né? Cada um acha que tem uma coisa. Não, a gente só vai saber quando chegar lá. É isso aí. Eu prefiro ir lá explorar o outro lado. Então, eu não quereria... E o animal, ele não tem esse conhecimento. Ou tem. Eu sempre digo que eles reagem melhor à doença porque eles não têm essa noção. É isso aí. Ou, como eu acho, eles têm e não têm medo. Porque o grande problema é o medo. É verdade. O problema da humanidade é o medo. Eles não têm medo de ir para o outro lado, eu acho. E vão em paz. Então... Mas o meu trabalho é fazer com que eles fiquem bem. Óbvio que a gente sempre procura cura. Até porque a doença pode ser curada, em boa parte dos casos. E hoje, ainda... em pleno século XXI, a maior probabilidade de cura é cirúrgica. Ainda é, para o câncer. Por isso, da importância de fazer exame preventivo. Quanto antes você descobrir, mais chance você tem de curar. Sim. Você tem um protocolo, Carmen, de periodicidade de exames, raio-x, ultrassom abdominal? O ideal é a cada 6 meses. Aham. A visita do veterinário é a cada 6 meses. Se não der para ser a cada 6 meses, pelo menos uma vez por ano. É óbvio, porque quando a gente fala um ano para um animal é muita coisa. Quando a gente vê que ele vive a vida dele toda, em média, em 13 anos, óbvio que tem cachorro hoje em dia cada vez mais com 16, 17, 18. Mas aí é igual a pessoa de 90. Mas quando você vê que ele vive a vida dele toda em 13, 14 anos, então um ano tem muita diferença. Sim. Para a gente não é nada, mas para eles é muita coisa. Então, óbvio que nesse um ano, ele pode, no meio desse um ano, aparecer com alguma lesão. E o câncer, ele costuma ser sorrateiro. O câncer de fígado, de baço, que é muito comum em animal, não é comum em humano. A minha diversão para patologista, outro dia eu atendi uma patologista humana. Nossa, mostrei tanta foto de baço para ela. Meu Deus! O baço de gente não é assim. Falei, pois é, de cachorro é. Tá vendo? E qual o seu predileto, Carmen, de tratar e operar? Qual o específico do seu xodó? Eu gosto de baço. Eu gosto de fazer esplenectomia. É tranquilo. Não gosto de intestino, não. Eu faço, mas chato. É chato, né? Chato. Pulmão eu gosto também. Que legal. Hoje em dia tá até gostando de adrenal. E onde as pessoas podem te achar, Carmen? Dá um Instagram, telefone, local da sua clínica. É @Carmen Helena Vasconcelos e @Hospital Veterinário Botafogo. Acho que é esse arroba lá. É mais fácil. Mas é bom para os veterinários que estiverem interessados na área, eu acho importante ver o site da Aprovet também. @Aprovet, que é a Associação Brasileira de Oncologia Veterinária. Da associação, como que tá? O próximo congresso, você falou, assim, em Floripa, né? O próximo congresso é em Florianópolis, agora 1º de maio. 1, 2 e 3 de maio. Feriadão. Já escolhemos por isso mesmo, que é para o pessoal ir a semana toda, aproveitar a praia dos ingleses, a praia não sei do quê, né? Para já aproveitar e passear por lá. Esse ano a gente deve ter prova de novo, prova de especialista, né? Aconselho também o pessoal a fazer. Assim, a gente hoje em dia, nós temos 6 especialistas só. No Brasil. Diplomados, né? Feito prova. Só 6. Eu e mais 5. E você é 5. uma delas, né? Eu e mais 5, mas eu fiz a prova 2 vezes, mas não desisti, não. Tá vendo? E a gente tem 5. 6, né? 6. 5 em São Paulo e eu. Olha, a rainha absoluta do Rio de Janeiro, tá vendo? Então por isso a gente trouxe aqui, cara. Mas por isso que o pessoal tem que fazer também a prova, porque ninguém faz a prova e não passa. É muito difícil. Não é tanto assim. É o que a gente tem que saber. Isso aí, tá vendo, pessoal? Carmen, queria te agradecer muito a tua presença aqui no nosso podcast. Foi tranquilo?
Foi tranquilo? Ainda falava muito mais. Tivesse mais assunto, falava mais. Ainda tinha mais coisa. Tinha mais coisa. Muito obrigado. Eu sei que seu tempo é precioso. Você trabalha pra caramba, workaholic, mesmo como você falou, mas teve um tempinho pra vir aqui. Muito obrigado mesmo. Não, um prazer vir aqui, falar pra... Quem sabe alguém se anima, né, a fazer mais oncologia. Eu acho que é uma área que é muito importante e a gente precisa dar conforto para os pacientes. É isso que eu acho. Tem um clichêzinho lá de oncologista que eu sempre gosto de falar também, que o que importa não é dar dias de vida para um paciente, é dar vida aos dias que ele tem. Olha, profundo. E aí é de um oncologista humano. Eu gosto muito de ler. Então eu leio esses livros todos também de humano. Essa é a minha distração, é essa, é ler, ver filme, fazer essas coisas assim, ver. Eu acho que essa conversa também, quando a gente conversa, eu gosto sempre de ver noticiário, essas coisas, porque a conversa, por exemplo, chegar com um cliente e falar, olha, você está vendo, viu a Preta Gil? O câncer do seu cachorro é igual dela. Essa correlação, né? Isso faz diferença. Faz diferença. Então, você conversar, eu acho que faz toda a diferença também. Não é só o tratamento técnico. Sim. Você chegar lá só na parte técnica e nem se importar com o que aquela pessoa está sentindo, eu acho que não é por aí. Porque tem todo um contexto social envolvido naquilo, né, cara? Não é só um cachorro ou um gato ali, né? Não, e é uma doença difícil. É uma doença difícil. Eu já te conheci, não nego que é difícil, mas é difícil de lidar. Eu já te conheci, agora estou mais apaixonado pelo seu trabalho, que a forma leve como você faz e trabalha, você tem prazer, você tem brilho nos olhos há 30 anos de formada, e o mesmo prazer que você tem do início tem agora, isso é muito bacana. Isso aí é real. Não pretendo me aposentar tão cedo, nem quero, só se eu ficar doente. Não, faz isso não. Por isso que eu estou falando, se eu me aposentar, eu quero ir para o outro lado para encarnar de novo, começar outra vez. Cuidar dos cachorrinhos aqui. Deve ter cachorro lá do outro lado, tá vendo? Quem sabe? Gabi, muito obrigado por tudo. Conte com o Conselho do Rio de Janeiro, a gente tem um prazer enorme ter você como a única carioca fluminense diplomada pela associação. Isso, mas eu quero que tenha mais, então eu boto pilha no pessoal para fazer, vamos lá. Porque a gente só fortalece a associação quando você está nela. E conta com o Conselho do Rio para a gente divulgar o congresso também em Floripa, tá? A gente está com o espaço aberto no nosso Instagram. Com certeza, vou mandar para vocês. Manda sim, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, encerramos hoje o nosso episódio com a doutora Carmelena, uma forma leve, como que ela fala, né? Passa credibilidade, né? Se eu fosse um cliente, levaria meu animal para ela atender. Indico como colega, paciente oncológico que eu atendo. Então, a gente fica muito feliz de ter uma colega tão boa no estado do Rio de Janeiro, tão capacitada. Então, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, nosso canal oficial, @CRMVRJ, nosso YouTube, nosso site. Dúvidas, críticas, sugestões, mande o nosso direct e a gente está aqui para poder tentar fazer a diferença na medicina veterinária. Então, até o próximo episódio. Um forte abraço.